Olá, eu sou Luiz Eduardo Mata, escritor de livros policiais para adultos e jovens, já com alguns títulos publicados nesse gênero para ambos os públicos. O objetivo desse vídeo é traçar uma conexão, traçar um paralelo entre a literatura de gênero produzida hoje no Brasil, e em especial a literatura policial, com a obra de José de Alencar. Uma conexão que foi rompida, né, em algum momento da nossa trajetória literária e que talvez esteja sendo retomada agora por esses escritores, entre os quais me incluo, ainda que muitos não saibam disso. Então eu vou tentar dar um panorama mais ou menos desse meu pensamento, deixando claro desde logo que eu não sou um estudioso formal de literatura, não sou um estudioso acadêmico, eu sou uma pessoa leiga, né, pode-se dizer assim, porém muito interessada em literatura, interessada na literatura brasileira, na literatura de um modo geral. Eu não acho que a literatura deva se circunscrever a um país ou uma região, enfim, eu acredito muito no poder universal da literatura, mas a literatura brasileira é extraordinária, eu não só faço parte dela, como sou um apreciador e admirador da nossa tradição literária, sobretudo dos nossos cânones. Tentarei falar um pouco deles aqui também. E, em paralelo às minhas leituras, né, leituras literárias, às minhas atividades como escritor, eu sempre me interessei muito pelo caminho que a literatura brasileira trilhou desde a sua gênese, passando ali pelos escritores já no Brasil independente e chegando aos dias atuais. Essas impressões vêm muito de estudos individuais, conversas. Eu sou uma pessoa que ouve muito, ouço muito mais do que falo. Inclusive tem um mandamento, não me lembro agora qual é a origem dele, não sei se é um mandamento chinês, mas que diz que nós temos duas orelhas e uma boca, que é justamente para ouvir mais e falar menos. Então, a ideia também de falar um pouco sobre isso partiu de um episódio ocorrido comigo muitos anos atrás, quando eu estava publicando, não me lembro se o meu segundo ou meu terceiro livro, né, policial, e eu recebi uma crítica, foram algumas até, mas uma eu me lembro em particular, não chegou a ser uma crítica destrutiva, nem antipática, nem nada, mas ela continha uma ressalva sobre a natureza da minha obra. A pessoa lá que escreveu disse que a minha literatura, embora eu fosse brasileiro, escrevesse em português, tivesse sempre vivido no Brasil, né, e coisa e tal, que a minha literatura ela não era uma literatura brasileira, dentro do termo, da terminologia literatura brasileira, do que se conhece como literatura brasileira. Eu fazia uma literatura a juízo dessa pessoa, uma literatura americanizada, literatura que se inspirou em uma tradição estranha a nós para ganhar a vida. O que eu não concordo totalmente, não discordo totalmente. Na verdade, isso me levou também a fazer uma reflexão a esse respeito, porque, de fato, se eu fosse, como escritor policial, apaixonado por mistério desde criança, né, que sou, se eu, por um acaso, fosse circunscrever as minhas leituras unicamente a livros escritos por autores brasileiros, eu esgotaria, talvez, as minhas possibilidades em muito pouco tempo.
e depois não teria mais o que ler dentro dessa linha, que é uma linha que eu gosto muito. Eu gosto de muita coisa, mas gosto bastante da ficção de mistério, né? Até hoje eu leio sempre, alterno livros de outros gêneros, né? Até mesmo livros teóricos, com livros policiais, thrillers, né? Que é um termo que nem tem tradução para o português, né? Um termo em inglês que já denota a nossa pouca produção literária e ficcional, de modo geral, no gênero. E é claro que numa situação dessas, havendo uma abundante oferta de literatura e de filmes, de outros formatos ficcionais estrangeiros no Brasil, é natural que eu recorresse a eles para dar, digamos assim, asas a esse amor por esse gênero ficcional. Então, é verdade que as minhas leituras nesse campo literário, nesse gênero, foram muito maiores de autores de fora do que de autores brasileiros, pelo óbvio motivo de que existem muito mais obras estrangeiras do que brasileiras. E por que existem mais obras estrangeiras do que brasileiras? Por que, por exemplo, os autores de língua inglesa se dedicaram muito mais não só à literatura policial, mas à literatura de gênero, de um modo geral, à literatura de aventura, de terror, a literatura romântica, né, que é a literatura de amor, né, com histórias de amor, literatura de espionagem, enfim, há uma gama de gêneros muito populares, inclusive entre os brasileiros, e que, no entanto, nunca chegaram a cativar os nossos escritores ao longo dos tempos. Isso começou a mudar nesse século. Começaram a surgir escritores, alguns dos quais muito bons, que escrevem em diversos gêneros, né, se dedicam realmente a desenvolver uma literatura própria, que não necessariamente tenha essa pretensão de ser uma literatura que obedeça a uma tradição rígida, embora extraordinária, seja a nossa, mas aí eu vendo esse quadro e eu sou muito curioso, eu comecei realmente a me informar mais e a tentar entender as razões pelas quais a literatura, sobretudo a policial, mas a de gênero, de modo geral, não se desenvolveu no Brasil. Eu cheguei até José de Alencar, que é um autor, um clássico brasileiro, um clássico extraordinário, a relação dos brasileiros com José de Alencar hoje é uma relação um pouco dúbia, penso eu. Porque ao mesmo tempo em que ele foi posto na posição de cânone, e ele é indiscutivelmente um cânone da nossa literatura, ao mesmo tempo ele é visto como um escritor de menor valor, se comparado, sobretudo, aos escritores que vieram depois dele, em especial Machado de Assis. Sobretudo Machado de Assis, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a obra que começou a dar a Machado a configuração literária que o consagrou. Ele começou a escrever num gênero inovador dentro da nossa literatura, num formato, né, numa forma inovadora dentro da nossa literatura, e escreveu, graças a isso, preciosidades, não só como Memórias Póstumas, mas como Esaú Jacó, Dom Casmurro, né, que é o grande clássico brasileiro, e isso ofuscou um pouco
a literatura de Alencar, e eu, com certa frequência, até ouço pessoas se referindo a José de Alencar como um escritor, sempre comparando, né, com Machado de Assis. É como se fosse uma comparação inevitável, que Machado seria um escritor genial e José de Alencar apenas um contador de histórias. Como se isso fosse pouco. Que contar uma boa história envolvendo o leitor, né, prendendo a sua atenção e conseguindo inserir nessa trama elementos os mais diversos que estão muito presentes na obra dele, como o suspense, a história de amor, aventura, episódios de guerra, de batalhas, né? Isso não é fácil, né? Eu sempre recordo aqui o escritor norte-americano Dan Brown, sempre comento com as pessoas, que na minha opinião, embora seja meio óbvio falar sobre isso, ele é um grande contador de histórias e um extraordinário artesão da palavra, artesão da literatura, porque ele consegue inserir numa trama vertiginosa, que muitas vezes se passa em 24 horas, toda sorte de informações a respeito dos mais variados assuntos, como religião, história, mitologia, a própria descrições dos ambientes onde as histórias se passam, e isso tudo sem comprometer o ritmo da história. Isso é extremamente difícil, acreditem em mim, né? Escrever esse tipo de literatura, que muitas vezes as pessoas leem e olham assim, mas é uma literatura de simples leitura, enfim, mas a concepção, a criação de um livro como esse é extremamente complexa. Ela exige do escritor não só um domínio da sua técnica, como muita cultura, muito discernimento e muita atenção e muita dedicação para que ele não erre a mão em nenhum momento, porque uma única pausa naquele ritmo pode comprometer o livro inteiro. É como quando nos recomendam fazer caminhadas, ou, né, para melhorar o sistema cardiovascular, melhorar a saúde. Os especialistas nos recomendam fazer caminhadas que sejam ininterruptas, que você caminhe ali meia hora, 40 minutos, enfim, sem parar, ou corra, e não perca o ritmo. Se você, de repente, você está andando em algum lugar e aí você encontra um amigo e para conversar, naquele momento o ritmo foi quebrado. A partir do momento que você retomar a caminhada, ela já não vai ser a mesma coisa. Quer dizer, o efeito talvez seja benéfico, mas ele não será tão benéfico quanto se você não tivesse interrompido aquele percurso. E com a literatura que exige muito da trama, não uma literatura, um tipo de literatura em que a trama é muito importante, ela junto com os personagens, elas se colocam acima até mesmo da linguagem, muitas vezes, um erro como esse é terrível. E Dan Brown, né, falando de um autor que muita gente conhece, o escritor do Código da Vinci, ele consegue isso muito bem. E José de Alencar conseguia fazer isso muito bem. Ele foi um escritor, um grande mestre da arte de contar histórias talvez sem maiores pretensões intelectuais, e ele conseguia, nos livros dele, como Guarani. O Guarani é uma obra-prima. O Guarani, hoje em dia, seria um thriller. Seria um livro... Ele é, na minha opinião, pelo menos, a pedra fundamental da literatura de gênero brasileira. Inclusive porque ele contém praticamente, se não todos os elementos e os arquétipos comuns
a um bom folhetim, na melhor acepção do termo folhetim. Ele tem suspense, intriga, espionagem, guerra, uma história de amor, intrigas familiares, traição, uma ambientação primorosa. É um épico brasileiro. É um livro, na minha opinião, o melhor livro dele. É um livro que eu já li talvez umas 5 vezes. Tenho adoração por esse romance. E me espanta que ele não tenha gerado descendentes, ou pelo menos não tenha gerado descendentes conhecidos, que tenham se firmado na nossa história da literatura. Da história da nossa literatura, perdão. Mas nós podemos nos perguntar as razões disso, né? Por que a obra de Alencar não foi tão marcante, não influenciou tanto os escritores brasileiros a partir de então? Porque ainda hoje ele é visto como um escritor, não um escritor menor, mas um escritor não tão importante, não tão canônico, embora seja muito canônico. E podemos arriscar uns palpites, algumas pistas. Um professor de literatura, um estudioso, talvez tenha um parecer mais acurado do que o meu. Mas, né, mesmo assim, eu vou cometer aqui uma imprudência de dar a minha opinião. Uma opinião, conforme eu disse no começo, uma opinião leiga, porém de uma pessoa que conhece literatura na prática, porque eu li muita coisa ao longo da vida. Então seria um conhecimento que eu fui adquirindo empiricamente e sobretudo, movido pela curiosidade e pelo amor aos livros. O Brasil, quando se tornou independente em 1822, a partir daquele momento, ele precisava criar uma identidade. E essa busca pela identidade brasileira, que poderia ter se limitado naquele momento, ou algumas, né, ao longo das décadas seguintes, ela se mantém incrivelmente até hoje. Há muitas pessoas envolvidas com esse pensamento e com essa ideia de se encontrar uma identidade para o Brasil. Isso perseguiu artistas ao longo de muito tempo, pessoas que se dedicaram a pensar o Brasil, a criar uma face para o nosso país, para o nosso povo, tentar identificar o que nos diferencia das outras nações, né? Por que nós seríamos um povo diferente, tentar também cortar o nosso eterno cordão umbilical que nos liga à Europa até hoje. E dessa iniciativa surgiram obras maravilhosas, né? Eu simpatizo muito com essa ideia de pessoas pensando o Brasil por meio da arte, não só da literatura. Nós temos exemplos de artistas dos mais variados, mais variados segmentos que se dedicaram a encontrar uma identidade que nos desse uma autonomia existencial, digamos assim. O Brasil, se fosse uma pessoa, seria alguém, ainda hoje, numa profunda crise de identidade. Porque é como se não se aceitasse totalmente e procurasse criar uma imagem que, ao ganhar
uma aceitação externa pudesse lhe conferir uma autoestima suficiente para se sentir mais seguro. Isso decorre muito do abismo que se criou, né, existe ainda hoje, mas se criou, foi cultivado, né, ao longo dos tempos, entre o Brasil real, o Brasil que existe de fato, e o Brasil desejado por certas elites intelectuais e econômicas que viam na Europa um referencial, mas ao mesmo tempo não queriam, achavam muito humilhante copiar tudo que vinha da Europa, logo era preciso criar uma identidade nacional que fosse bem aceita por essas elites e, ao mesmo tempo, dialogasse com a nossa realidade. O próprio romantismo, né, do qual José de Alencar é um dos maiores, se não o maior expoente na literatura, foi um movimento assim, de se tentar criar uma literatura brasileira, né, que resgatasse o nosso passado de forma épica. O Guarani faz isso muitíssimo bem, Iracema, outro grande livro, José de Alencar também. A gente enxerga nitidamente que há ali uma intenção muito clara de se contar uma história de começo, meio e fim, uma história envolvente, emocionante, bem feita, bem realizada, mas que ao mesmo tempo desse uma contribuição a essa formação da identidade de um país novo, que precisava dessas referências para se firmar naquele momento. Os modernistas, na década de 1920 em diante, também se inspiraram muito nessa ideia para produzir as suas obras. E ali nós vemos uma ação de vários segmentos da cultura, nas artes plásticas, na arquitetura também. O próprio modernismo na arquitetura, ele se impôs muito no Brasil, porque os arquitetos e as pessoas envolvidas com esse movimento enxergavam nessa nova arquitetura uma inovação que iria afastar o Brasil daquela insistência em copiar os estilos arquitetônicos parisienses e europeus. Tanto que alguns dos ícones modernistas da arquitetura foram grandes entusiastas da demolição do nosso patrimônio histórico. Muitos edifícios, sobretudo no Rio de Janeiro, isso aconteceu muito, que tinham inspiração neoclássica ou eram de arquitetura eclética, né? Quer dizer, arquitetura que conjugava diversos estilos na constituição daquele prédio. Essa arquitetura, esse estilo, era visto por esses pensadores da arquitetura como uma humilhação, como estilos que não representavam o Brasil de verdade. Eles eram cópias do que vinha da Europa. Logo, eles precisavam vir abaixo. O exemplo mais dramático desse movimento foi a demolição do Palácio Monroe, o antigo Senado Federal no Rio de Janeiro, que foi demolido em 1976 por ordem do governo militar. E havia uma campanha pública pedindo, exigindo que o prédio fosse demolido, e os modernistas eram entusiastas disso. Hoje seria um absurdo.
mas naquela época isso foi tratado com muita naturalidade. Então, esses movimentos, né, quando você, enquanto artista, se, se propõe a usar a sua literatura, usar a sua arte para criar uma identidade nacional, isso precisa ser feito com muito cuidado, naturalmente, talento, e muitos deles tinham de sobra. E eu creio também que um pouco de respeito pelos artistas, pela tradição que existia antes. E nós sabemos que todo movimento que se propõe a revolucionar alguma coisa, ele imediatamente tenta desmoralizar ou diminuir o que vinha antes. Os modernistas, por exemplo, os escritores modernistas lançaram um ataque feroz a Coelho Neto, né, que é um escritor que era visto como ele, era um escritor muito popular, pouco lido hoje em dia, e ele era visto como um representante da velha guarda, que ele é tudo aquilo que eles se propunham a mudar, era como se estivesse simbolizado em Coelho Neto. E eu acredito que algo semelhante tem acontecido com José de Alencar, né? Sobretudo, né, ao longo dos anos, né, com o aprimoramento dos estudos de literatura, surgimento de novos estudiosos, novas pessoas se debruçando sobre a nossa tradição, sobre esses escritores. Eu acredito que no intuito de se encontrar uma voz genial dentro da nossa tradição literária, ou algumas vozes geniais, essas outras vozes que não eram propriamente geniais, mas ainda assim eram muito importantes e muito talentosas, foram um pouco deixadas de lado. E como José de Alencar não teve, por parte dos escritores que vieram depois, talvez a influência que poderia ter tido, a tradição literária que ele, de algum modo, talvez sem se dar conta, lançou durante os seus anos de atividade como escritor, não puderam se desenvolver e se propagar pelas gerações subsequentes. Nós não tivemos no Brasil, por exemplo, a gente vê a literatura de outros países e a gente observa que, ao lado de grandes intelectuais, de grandes pensadores, filósofos, de extraordinários estilistas da sua língua, havia os contadores de histórias. Havia aqueles escritores populares que não tinham maiores intenções que não fossem narrar uma trama de começo, meio e fim que prendesse a atenção do leitor. Os autores são incontáveis. Na França, por exemplo, Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, um grande contador de histórias. Tivemos Edgar Allan Poe, o pai da literatura policial norte-americana, o próprio Sir Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, o escritor britânico Conan Doyle, e A.G. Wells, autor de obras
fantásticas, né, como A Ilha do Dr. Moreau, Na Guerra dos Mundos, entre tantos outros livros. Então, por que esses escritores não surgiram no Brasil? Por que não houve uma continuidade do que Alencar fez? E por que a própria obra dele não se firmou como um cânone que pudesse, um cânone da ficção de gênero, que pudesse inspirar outros escritores posteriormente a também escrever nessa linha? Isso tudo é uma reflexão que eu faço para tentar entender, porque, sobretudo ao longo do século XX, nós não tivemos uma safra, ou algumas safras de escritores de gêneros que pudessem criar histórias ambientadas no Brasil, enfim, com questões cotidianas mais próximas de nós do que os dramas mostrados em livros americanos, ou britânicos, ou franceses, ou sei lá de onde for, né? De onde seja. Se houve uma resistência por parte do mercado, se realmente não havia por parte dos escritores uma vontade de se fazer isso, mas o fato é que hoje os escritores de gênero estão publicando no Brasil, ao serem questionados sobre a ausência de uma referência brasileira que pudesse validar, digamos assim, se é que isso é necessário, creio que não, mas se eles sentirem que seja preciso validar a sua literatura como sendo literatura brasileira, eles podem tranquilamente mencionar José de Alencar e outros escritores românticos, Joaquim Manuel de Macedo seria outro, e há muitos outros que talvez não tenham entrado para os anais da história, mas são, a gente procurando em bibliotecas, em sebos, certamente encontraremos obras são desconhecidas, mas que foram em algum momento escritas por brasileiros dentro desse gênero. Então, José de Alencar pode ser mencionado, sim, como uma referência forte dentro da nossa literatura, para não só o gênero policial, mas qualquer gênero, porque a obra dele, sobretudo aqui, eu estou com o Guarani aqui, olha só, do Guarani, é um livro que contém todos esses elementos que tornam um livro despretensioso, intelectualmente despretensioso, tão atraente, tão comovente, e nos faz sonhar com essa história, mesmo depois de termos lido. Então eu posso dizer com toda segurança que eu sou, a minha obra, ela dialoga sim com a tradição literária brasileira, ela dialoga com José de Alencar, dialoga com outros escritores, alguns dos quais publicaram obras policiais em momentos isolados da nossa história, dialoga com, é claro, que com autores contemporâneos, dialoga com clássicos que não são clássicos da linha de gênero, mas qualquer literatura escrita em português por brasileiros é literatura brasileira, independentemente de ter a intenção de se fazer literatura brasileira como dentro de um modelo pré-estabelecido. Eu gostaria de encerrar a nossa conversa, ela ficou um pouco longa, dizendo o seguinte: pensar o Brasil, pensar a nossa identidade, pensar as nossas questões, refletir sobre elas é sempre muito bom.
E eu tenho profunda admiração pelos artistas, pelos pensadores, pelos intelectuais, por toda a gama de pessoas extraordinárias que se dedicaram e se dedicam a isso. E esse exercício ele é muito importante e ele é sempre necessário. Qualquer reflexão é fundamental, é necessária, ainda mais num país ainda com tantos problemas a serem resolvidos como o nosso. No entanto, nós não podemos vincular a busca por uma identidade nacional unicamente a essas reflexões, porque a identidade ela vai sendo construída naturalmente. Ela vai sendo construída no dia a dia, pelo povo, pelas pessoas, pelas situações vividas. E a nossa identidade, nós somos um país que temos uma identidade muito forte. Muitas pessoas precisam aceitar essa identidade, isso é uma outra questão. Mas nós somos um país já formado, já consolidado, inclusive dentro das artes. Nós temos uma tradição artística já consolidada no Brasil. Então é só, creio, que deixar que as pessoas produzam. Que os artistas se exprimam, se escrevam, pintem, componham, né? Imaginem, como é que fala? Façam projetos arquitetônicos, cantem, atuem, né? Porque isso vai, claro, somar cada vez mais elementos que vão enriquecer ainda mais a nossa realidade e a nossa identidade. Mas a identidade brasileira já existe, né? Ela está aí. É só sairmos à rua e veremos. Nós somos um país com nossas características próprias, independentemente do que tenha sido pensado ou não. Porque o próprio povo vai naturalmente formando a sua identidade. E a literatura, ela pode e deve dialogar com toda a tradição literária, não só com a tradição literária brasileira, mas também com a tradição literária universal. Existem obras maravilhosas escritas pela humanidade em todos os tempos, né? A gente hoje vive uma época extraordinária de trocas culturais, de intercâmbio cultural, proporcionado também pelas novas tecnologias que aceleram esse processo. Isso é muito importante. Então, o artista deve se preocupar com a sua obra, escrevê-la, compô-la, né, se for uma música, pintar uma tela, fazer uma escultura, e sem se preocupar muito se isto tem identidade brasileira, se não tem, se dialoga com a tradição, se não dialoga. O artista pode estar naquele momento criando uma tradição nova, né? E se as ideias e as emoções elas não fluem, não lhes é permitida fluir com naturalidade, a obra pode não funcionar e não funcionará sequer como consolidadora de uma identidade, de qualquer identidade que seja. Então, os artistas têm que ser livres sem se sentirem obrigados a vincular a sua obra a um cânone brasileiro ou a um cânone qualquer. Apenas faça. Lembrando também que, respondendo tardiamente aquela pessoa que falou que eu fazia uma literatura americanizada porque eu fazia literatura policial, eu digo, os escritores, a literatura policial, ela não é uma prerrogativa única dos autores de língua inglesa. O mistério é um elemento que faz parte da nossa concepção psíquica, da nossa curiosidade. Quando alguém conta alguma coisa, nós ficamos curiosos para saber, né, uma história, um fato que aconteceu, né, tentar descobrir um enigma qualquer, isso faz parte da nossa concepção.
psíquica, faz parte do ser humano, né? Os americanos apenas, e os ingleses praticaram isso mais na literatura. Mas nunca é tarde para nós também seguirmos o mesmo caminho. Então eu agradeço muito pelo convite para gravar esse vídeo. Eu quero me desculpar se eu me alonguei demais, ou se eu tropecei eventualmente em alguma frase, alguma palavra. Eu sou um pouco inexperiente em gravações de vídeo assim, mas quem sabe essa experiência de hoje já não me dê estímulos para praticar um pouco mais e quem sabe daqui a um tempo gravar um vídeo ainda melhor, até mais conciso, né? Teria sido bom. Mas foi um prazer muito grande, eu agradeço imensamente, mais uma vez, pelo convite, agradeço por aqueles que estiverem me assistindo. Um grande abraço e viva a literatura brasileira e viva a literatura. Abraços.